sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Departamento Zero, um podcast onde falamos sobre departamentos invisíveis ou departamentos que não existem. Comigo hoje tenho Eduardo Matos, passo já a apresentá-lo, 42 anos, médico cirurgião plástico com 15 anos de experiência, é especialista A9, é chefe de equipa de urgência de cirurgia plástica no Hospital de Santa Maria e atualmente o fundador e CEO da Bivar Clínico. Eduardo, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. É um gosto tê-lo aqui hoje. Agradecer-lhe a sua disponibilidade para estar aqui connosco este bocadinho. Eduardo, começo por perguntar de que forma é que a parte da sua formação e o facto também de, neste momento, já ser também professor e também dar aulas, de que forma é que todo este interesse pela área da cirurgia plástica o moldou hoje como médico que é? Bem, antes de mais, obrigado. Obrigado, Nuno. Obrigado pelo convite também e parabéns também pela iniciativa. Obrigado. É sempre bom também integrar aqui diferentes ideias e diferentes perspectivas que penso que às vezes podem ser úteis para quem nos ouve e trazer e desmistificar também às vezes alguns conceitos, o que é bom. Eu penso que em todas as áreas a necessidade de estar atualizado para dar também formação é algo que nos obriga a estar sempre disponível, a ter conceitos presentes, atualizados, conseguir também comunicar esses conceitos de uma forma que seja adequada e às vezes trabalhar também numa instituição, neste caso hospitalar, que é também uma faculdade de medicina, permite-nos ter esse contacto com múltiplas pessoas que são ainda algo plásticas. Sim. Na forma como precisam ainda de ser moldadas. E esse aspecto é altamente benéfico para quem o faz. E benéfico porquê? Eu, como docente, ou pelo menos numa atividade que praticamente grande parte dos médicos têm, temos várias pessoas que vamos formando com diferentes perspectivas. Por exemplo, alunos que são ainda alunos de medicina, às vezes alguns ainda nem alunos de medicina são, mas a maioria são alunos de medicina, o que tem determinadas especificidades. Depois têm também médicos, que já são médicos, mas que ainda não são especialistas, muitas vezes até nacionais e às vezes estrangeiros, que estão frequentemente connosco também. E depois tem aqueles que já são internos de especialidade, habitualmente de cirurgia plástica, mas não só, que damos formação para que sejam especialistas ao fim de 6 anos, que é o programa de especialidade de cirurgia plástica. E depois tem ainda alguns especialistas que às vezes já estão numa determinada área e que vão percorrendo algumas áreas mais específicas que nós fazemos para que eles também possam adquirir diferentes tipos de skills e diferentes tipos de vertentes em algumas áreas. E isto é quase um ciclo, ou seja, permite-nos em alguma parte ter este desafio de estar sempre atualizado, de dar aulas e dar também formações para diferentes níveis de conhecimentos. Temos a necessidade de nos adaptar também para os alunos que temos e essa obrigação de passar uma mensagem que seja coerente e que seja interessante para quem nos está a ouvir e quem está também a ter essa perspectiva de poder crescer. E ao mesmo tempo obriga-nos também a crescer. E o facto de ser um ciclo... Certo. Eu tinha um professor na faculdade, eu estudei em Coimbra, e havia um professor que já se jubilou, que tinha uma ideia muito gira, que, ou seja, normalmente os médicos, às vezes nós vemos nos filmes, têm aquelas visitas de serviço em que percorremos o serviço e visitamos os doentes todos, sim. habitualmente numa sessão matinal, e que os doentes são apresentados. Isso normalmente tem diferentes pessoas que passam a visita, ou seja, tem um diretor de serviço, tem os chefes de serviço, tem os especialistas de um serviço, tem as pessoas mais novas no serviço, depois tem alunos, às vezes tem também outras áreas que estão ligadas e todas elas fazem um ciclo. E esse professor em Coimbra, eu lembro que referia sempre que era com os mais novos que ele mais aprendia. E porquê? Porque colocavam as perguntas mais ingênuas, mas que o obrigavam a pensar em situações novas, não é? Então acabam por fechar um pouco este ciclo. E o facto de transmitir, de fazer este processo de formação e de educação de pessoas mais novas também nos dá essa facilidade de às vezes ser despertado para coisas que nós já não pensamos, não é? Exato. Mas que às vezes nos obrigam a sair um bocadinho da caixa e a pensar, e às vezes até a trazer ideias novas, e ideias que podem ser completamente revolucionárias e que nós que já
estamos mais pré-formatados para uma área, às vezes já não olhamos de forma tão distante que nos permita essa big picture e que nos dê também este desafio e essa exigência e esse aspecto de dar aulas. Tem essa parte muito, muito positiva e que nos obriga sempre a estar. É quase como se tivesse informação permanente, não é? Ou seja, Sempre. ensinando os outros também está a aprender, sobretudo pelas questões que lhe fazem, como mencionou bem, e está em alerta, está atento para aquilo que está a acontecer no mundo, na parte da inovação, na parte da tecnologia, inclusive, e ter que apresentar também estes alunos e estes médicos aquilo que melhor se pode fazer e de forma que eles podem estar preparados para os desafios do seu dia-a-dia. Eduardo, nós já nos conhecemos há algum tempo, já tivemos a oportunidade de trabalhar, eu conheço um bocadinho o seu percurso, dar-lhe também os parabéns por isso, eu vou acompanhando e vou querendo também sabendo mais. Mais recentemente teve a oportunidade de abrir a sua própria clínica, a Vivar Clinic. Passado estes 12 anos, o que é que o motivou mais a ter pela primeira vez o seu próprio projeto e de que forma é que ele se diferencia de tudo o que fez até à data de hoje? Se há algum tipo de diferença? Há sempre. Eu acho que habitualmente nós temos alguns projetos que ficam na nossa mente e que vão ganhando forma, ganhando alguma estrutura e habitualmente quem tem também um pouco mais este desejo de empreendedorismo, de criar um conceito diferente, de tentar criar dinâmicas, tentar criar equipas, tentar levar algo que seja diferente e que acredite que acrescenta valor àquilo que estamos a fazer, habitualmente tem este desejo latente, não é? Talvez como o Nuno também é a mesma forma, não é? Ou seja, às vezes temos uma marca própria, temos uma identidade própria, temos uma forma de fazer diferente que muitas vezes pode não ser exatamente igual aos sítios onde trabalhamos ou aos sítios onde trabalhamos e sentimos que falta qualquer coisa. Sentimos que ok, tudo bem, eu trabalho aqui, mas há aqui qualquer coisa que não se encaixa exatamente na minha forma de ver e eventualmente naquilo que eu considero que é o mais adequado para oferecer, no meu caso, às pacientes. E como tal, muitas vezes surgem estas oportunidades, estes desafios, e foi o que eu senti. Também já tinha um projeto latente e à espera de que surgisse um momento, e às vezes como empreendedores temos sempre este desafio de que será que é o momento certo? Nunca é o momento certo, mas muitas vezes temos de definir ideias e de avançar com a criação destes projetos para que ganhem outra dimensão e possam oferecer outro tipo de serviço às pessoas que às vezes fazem falta. Neste caso em particular, preparou-se para este grande passo. Portanto, o Eduardo trabalhava no hospital, e trabalha no Hospital de Santa Maria, também trabalhava noutra clínica. Ao longo destes 12 anos, ou até um bocadinho mais, veio-se a preparar e sabia perfeitamente que este espaço ia acontecer, ou como disse, foi algo muito espontâneo e um dia acordou e pensou, bem, acho que é agora, acho que é este ano. Sim, já preparava isto há algum tempo e preparava exatamente para aquilo que disse, ou seja, havia um desejo latente eu gosto sempre de criar coisas novas, eu por mim criava coisas novas todos os dias. E na verdade até queria, não é? Com os pacientes, com os seus pacientes, provavelmente até queria. Mas mesmo ao nível de negócio, ao sim. nível de criar novas oportunidades que possam trazer coisas diferentes, gosto de as desenvolver. E apesar de ser médico, tenho mantido sempre algum interesse por diversas áreas e por diversas áreas também relacionadas com este tipo de situações e mais com o empreendedorismo também. Também tive e alimentei um bocadinho esse percurso fazendo formação. Eu fiz também um mestrado de gestão de empresas, já com essa perspectiva. Não sei se já tinha dito ou não, mas fiz um mestrado de gestão de empresas também já com um interesse em pelo menos alimentar um bocadinho o conhecimento que eu já tinha, também às vezes em alimentar também um bocadinho a sede de querermos aprender algo mais. Às vezes não já, não com uma ideia para formatada de que iria fazer uma clínica ou algo do género, mas pronto, ampliar um pouco os conhecimentos, mas já sempre com uma semente de algo que poderia ser criado e pronto, nessa sequência depois acabamos por às vezes definir uma ideia, amadurecer determinadas situações que não tínhamos bem estabelecidas. E foi isso que aconteceu. Ou seja, não foi um percurso totalmente planeado com este objetivo,
mas foi um percurso de alimentar uma sede de conhecimentos que depois se vai ampliando e que depois, dentro de determinadas circunstâncias, às vezes faz sentido avançar com essas definições e com esses projetos. Atualmente, quais é que são os maiores desafios? A gestão da clínica e todos os processos que agora que são importantes, desde os recursos humanos, desde a parte das finanças, por aí fora, ou continua a ser o desafio de ter que tratar de pessoas, cuidar? Esse eu penso que é sempre o maior desafio. É? Ok. Eu penso que o desafio de tratar de forma personalizada as pessoas e de tentar encontrar sempre qual é a melhor solução para as pessoas, e provavelmente, se mais algum cirurgião plástico ouvir isto, saberá perfeitamente que a responsabilidade de tratar de alguém, a responsabilidade de definir um plano cirúrgico para alguém, assumir de que vamos fazer isto, eu penso que haverá poucas responsabilidades que atinjam isso e que nos deem essa perspectiva, que ao mesmo tempo também nos dão uma grande gratificação. Claro. Gratificação quando vemos o resultado que temos. A outra parte a perspectiva de criar, de gerir, é óbvio que quando é um projeto novo tira-nos mais tempo. Também é aliciante e é desafiante porque surgem situações novas. A gente às vezes tem uma ideia, vamos fazer isto, e depois há pequenas situações que não são exatamente como nós idealizávamos. Depois acabamos por ter que adaptar e corrigir algumas situações que também não estejam perfeitamente alinhadas. Mas é diferente, tem uma responsabilidade ligeiramente diferente. Às vezes pode-nos tirar mais tempo, pode-nos tirar e pode-nos trazer mais dúvidas quando são situações novas, e se calhar a outra já não é assim tão nova, a parte cirúrgica para mim já não é tão nova, mas a responsabilidade mesmo assim é ligeiramente diferente. Sim. Podemos ficar daqui a uns anos, se o nosso departamento zero continuar, fazer novamente uma entrevista, fazer novamente uma conversa e percebermos se essa parte da gestão e da parte mais cirúrgica se mantém com este desnível tão grande, ou se efetivamente se mantém o maior desafio ser a parte da cirurgia plástica. Eduardo, falando aqui de uma parte um bocadinho mais clínica, Eduardo faz praticamente toda a parte de cirurgia plástica, foca-se um pouco mais no corpo, não é? De todas as partes do corpo, existe alguma em particular que seja mais complexa? Talvez vamos dizer que todas são um bocadinho complexas, mas existe alguma em particular pelo desafio morfológico, algo que possa até comprometer outras partes do corpo? Algumas... Bem, aquilo que eu mais faço são maioritariamente cirurgia estética ou cirurgia de contorno corporal, mas também de face, e depois há uma outra área à parte que eu há bocado também falava com o Nuno, que são a reconstrução de defeitos neonatais em crianças, ou seja, crianças que nascem com problemas, habitualmente com situações de lábio leporino. Essas são também áreas que eu também coordeno no hospital e que mesmo fora tenho alguma atividade e uma grande ligação emocional também para a correção dessas situações. Essas têm a particularidade apenas por serem bebés, serem crianças, o que tem um impacto gigante nas crianças, nos pais e também em nós, claro, mas com uma gratificação grande. Da parte da cirurgia de corpo e da cirurgia estética. Essas cirurgias faz mais no Hospital de Santa Maria, certo? Sim, maioritariamente. Sim. Maioritariamente, algumas também privadas, mas maioritariamente no Hospital de Santa Maria. E de cirurgia estética, essa já não só. E da área corporal que possa ser mais desafiante. A área que habitualmente traz mais desafio é a parte do tronco. Okay? Embora a parte do tronco seja também a principal e seja aquela que tem maior benefício habitualmente para as pessoas, seja a cirurgia do peito, seja a cirurgia de mama, seja a cirurgia do abdômen, das costas, da região da nádega, ou seja, são estas as principais que trazem mais desafios e que, por outro lado, também são aquelas que permitem uma maior mudança, uma maior alteração na forma como as pessoas se veem, na forma como as pessoas se percepcionam e na transformação que tem também na autoestima dessas pessoas. É óbvio que as cirurgias de membros, ou seja, cirurgias de braço, cirurgias na coxa, nas pernas, também têm grandes modificações, mas normalmente já não no mesmo espectro e não na mesma dimensão e também não no mesmo desafio.
Ok. Mais recentemente, no caso, não sei se foi muito mediático ou não, não foi cá em Portugal, mas vi muito recentemente um vídeo em que alguém estava a fazer Bem, aqui não é cirurgia plástica, mas é parte estética, em que uma não médica, vamos lhe chamar assim, estava a fazer um procedimento de um peeling, não sei se era uma esteticista ou se era, enfim, uma cabeleireira. E durante esse percurso, durante esse tratamento, entre aspas, por algum motivo o paciente morreu em cadeira porque Ok. não sei exatamente qual é que foi o que aconteceu em particular, mas vê-se há um vídeo em que isso está a acontecer. Começa por um F, fenamol. Fenol, sim. Sim, fenol, será isso? Exatamente. E o paciente acabou por morrer. Obviamente que está um bocadinho protegido o vídeo, mas percebe-se que do outro lado não existe qualquer tipo de conhecimento. E a minha pergunta é: ao longo destes últimos anos, provavelmente os últimos 5, 6 anos, tem-se falado sobre muita estética, sobre cirurgia plástica, e temos visto muitas instituições, muitos negócios, muitas empresas a quererem também navegar esta onda, surfar esta onda de uma forma muito perigosa. A minha pergunta é: de que forma é que olha para estas empresas, para estas pessoas, para estes negócios que estão a descredibilizar muitas vezes a vossa área, o vosso expertise, e ao mesmo tempo a prejudicar, e neste caso em particular, a matar pessoas por falta de conhecimento e, enfim, a destruir vidas. Ótima pergunta, Nuno. Eu não conhecia, não fazia ideia que isto tinha acontecido. E se calhar provavelmente acontece todos os dias, mas este em particular, como foi filmado, foi mais impactante. Depois eu posso lhe mostrar no final. Seria giro. Não conhecia, mas isso não será novidade. E até dividindo aqui a resposta um bocadinho em duas partes. Eu sou também vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Plástica e temos este desafio constante de verificar situações de algum intrusismo que não é tão relevante, né? E óbvio que nós também somos cirurgiões plásticos, podemos ter um conflito de interesses, porque é também o nosso mercado, é a nossa área de atuação, mas há umas situações que são, e tentamos definir isto também, mas há situações que são muito preocupantes, e há situações que são às vezes documentadas, e nós como médicos temos, além de uma ética, e temos de uma ordem que nos confere também algumas obrigações e alguns deveres, mas outras áreas, e às vezes digo áreas nem sequer relacionadas com a saúde, eu já tive situações que às vezes nos documentam e que acabam por depois terem encaminhamento legal, pessoas que são de outras áreas nada relacionadas e que executam diversos atos de estética, de medicina estética. Sim. E de outras áreas que às vezes chamam estética avançada, e de diferentes nomes que lhe dão, mas pessoas muitas vezes não ligadas sequer à estética, não ligadas sequer sem qualquer tipo de formação, sim, a nenhuma área médica e nem a áreas não médicas, mas relacionadas com a estética, que fazem com alguma frequência, e normalmente damos sequência que os casos sejam investigados. Normalmente depois há uma sequência que faz com que eles sejam investigados, neste caso pela ASA e por outras entidades, e que em alguns casos, muitas vezes, têm consequências para essas pessoas, não é? Infelizmente, muitas vezes já tiveram ou têm consequências também para as pessoas e para os pacientes. São esses que nós temos de proteger, maioritariamente, mas muitas vezes a consequência que têm para os prestadores acaba por não ser o suficiente e acaba não ser para todos, e as pessoas, mesmo os pacientes e os clientes, muitas vezes mal informados, acabam por manter um pouco esta procura, às vezes por um valor mais baixo ou por uma informação que às vezes lhes é passada e mais publicitada até do que nós próprios podemos, acabam por recorrer a essas pessoas, e é um problema grande, é um problema que está a criar algo. Tem vindo a crescer, sente isso? Eu acho que tem vindo a crescer, até porque também a área da estética é uma área que cresce muito, ou seja, tem uma área com um crescimento muito, muito relevante mesmo. Cada vez mais pessoas procuram. Se antes era uma área que era procurada por apenas um nicho e por pessoas com uma capacidade financeira maior, hoje em dia é procurada por praticamente todas as pessoas. Só que às vezes algumas pessoas tentam recorrer apenas por um valor mais baixo e correm sérios riscos. Depois acabam por ter prestadores que não são os ideais e que
podem colocá-los em risco. Mas pronto, relativamente a esse caso, e sendo um peeling de fenol, os peelings de fenol têm uma história até muito gira. Primeiro, explicar porquê. Não sei o caso e não vi, sim, mas o fenol é um agente cáustico que pode ser aplicado na pele, normalmente na face, apenas na face, e que faz com que haja uma destruição das camadas mais superficiais da pele e que depois permitirá uma regeneração de uma nova pele. Para pessoas que têm grande flacidez e que têm a pele já envelhecida, às vezes com as marcas do sol, habitualmente já têm já têm alguns anos e algum processo de envelhecimento, e permite um rejuvenescimento muito significativo dessas áreas. Pode ser tratado numa áreas mais localizadas ou pode ser tratado em toda a cara. O que acontece é que o fenol é altamente eficaz, mas é um componente que tem uma cardiotoxicidade, ou seja, é tóxico em determinadas doses e pode levar a algumas arritmias e pode levar a alguns problemas. Eu não sei se foi esse o caso. Ele começou a tremer. O caso não foi em Portugal, é no Brasil. Mas vê-se o paciente a tremer e depois... E habitualmente há alguns cuidados que devem ser tidos, principalmente quando são peelings extensos, para garantir a segurança desses procedimentos. E muitas vezes são feitos em locais próprios, com condições já adequadas para tratar este tipo de situações e para tratar também este tipo de complicações que possam surgir. E como tal, os peelings de fenol já estiveram associados a áreas não médicas e começaram até nas décadas de 40, 50, eram realizados nos Estados Unidos, com salões de cabeleireiros e pessoas que os faziam e começaram a perceber, eram poucas, e um bocadinho corajosas. E tem uma história super gira, a gente podia falar aqui horas sobre essa história. Mas depois alguns cirurgiões plásticos começaram a perceber aquilo que estava a ser realizado e os benefícios que também tinha para as suas próprias pacientes, e a começar a documentá-los de uma forma mais científica, e começaram também a compreender também quais eram os riscos e a tentarem garantir que eram feitos os procedimentos dentro de uma forma segura, e também definindo aquilo que seriam as características para que o procedimento pudesse ser seguro. Mas eram feitos em muitos locais e não fazemos ideia quantas já possam ter acontecido, mas é um procedimento muito eficaz, mas que tem graves necessidades de um compromisso das pessoas, conhecimento também das pessoas que os fazem, que têm que obrigatoriamente ser médicos, não vejo de outra forma, idealmente cirurgiões plásticos, para poderem lidar com as complicações que possam surgir mais tarde. Muitas vezes não são apenas relacionados com situações do momento, mas também com alterações da cicatrização e com outras alterações que podem ser necessário outro tipo de intervenções. Nesta era em que se sente que, mais na parte estética talvez, que existe esta facilidade em fazer este tipo de tratamentos, em qualquer que seja a empresa ou a instituição, o que é que ainda pode ser feito para combater este flagelo? É mais comunicação, é poder dar maior abertura até para os próprios médicos para falarem sobre os tratamentos, não numa perspectiva de marketing, porque eu sei que existe obviamente aqui também um código deontológico que tem que proteger os pacientes, mas o que é que ainda há para fazer para que este tipo de situações como esta que eu falei aqui possam ser evitadas, e de que forma é que também pode haver alguma lei que no fundo acabe por castrar este poder que tem qualquer outra empresa, que seja um cabeleireiro, seja um esteticista ou um ginásio. No outro dia passei por um ginásio que dizia toxina botulínica. Assim, como é que um ginásio já faz toxina botulínica? Portanto, enfim, hoje em dia já tão banalizado isto que até a mim me causa alguma apreensão. O que é que ainda pode ser feito para conseguirmos combater este grande problema? Acho que temos várias questões que podemos fazer e estamos a tentar fazer, e na sociedade, mais ligada às vezes a instituições como sociedades, tentam defender um bocadinho sociedades, em ordem dos médicos e provavelmente também algumas outras entidades relacionadas, tentam definir e criar algumas condições para que a informação seja passada, para que seja criada também regulamentação e para que seja forçada um bocadinho alguma legislação que também pode ser omissa. Realmente é um campo um pouco difícil de regular, embora haja iniciativas e temos tentado que assim seja.
Ao mesmo tempo, é uma área que é algo apelativa. Às vezes há também uma ideia de que é uma boa fonte de receita e boa fonte de negócio, e por isso é que há também algumas áreas afins, esteticista e outras áreas que tentam também, os ginásios, como estava a dizer também, que tentam, Os médicos dentistas também. médicos dentistas, que tentam ir buscar um pouco deste mercado que tem crescido, mas com alguns riscos. Agora, existem, por exemplo, no caso da toxina botulínica, é um medicamento. Portanto, sendo um medicamento, tem legislação definida e tem obrigações que estão lá veiculadas. Ou seja, qualquer pessoa que compra, primeiro só se pode ser comprado na farmácia e com receita médica. Embora existem às vezes alguns canais que nos possam passar à parte, mas está bem definido, está bem legislado. Não é tanto aquele campo que não existe legislação própria, não. Este está bem identificado e são procedimentos ilegais se forem feitos em locais que não são clínicas médicas. E lá está, para abrir uma clínica é preciso licenciá-la, é preciso ter condições para, e ter médicos que se responsabilizam por isso, e estes sítios todos muitas vezes passam um bocadinho à margem disto e não são controlados, não são regulados, mas estão numa área que é completamente ilegal. Agora, existem algumas outras áreas que, há bocado falamos, por exemplo, peelings, ou seja, há peelings suaves, peelings leves, que podem e são feitos por diversas áreas, e o facto às vezes de entrarem neste pequeno nicho, neste pequeno mercado de que fazem alguns procedimentos, fazem com que queiram fazer mais. E esse é o problema às vezes, é de onde é que está aqui a fronteira, até onde é que podem ir e até onde é que não, a partir de onde é que não devem passar, para que existam condições de segurança para as pessoas e para que existam condições para que as pessoas que fazem e para que as pessoas que procuram seja bastante claro. Provavelmente isto levará algum tempo, são situações novas, trazem sempre estes desafios, provavelmente já estamos a levar até tempo a mais para resolvê-las, mas tem aqui um problema, que é o problema da legislação, o problema da regulamentação, e depois tem também o problema da comunicação. E ao mesmo tempo também a aplicação dessa mesma regulação no terreno, ou seja, tem que haver entidades que fiscalizem, que regulamentem e imponham essas regras que criaram. Mas depois já também a parte da comunicação, que hoje em dia é pouco controlada. A comunicação também não deve ser necessariamente controlada, mas alguma dela que pode ser prejudicial para as pessoas tem obrigatoriamente que o ser. E lá está, se tivermos algum ginásio ou algum local que não seja uma clínica a promover um procedimento que é um procedimento médico sem a mínima dúvida, okay? É algo que deve levantar às pessoas alguma suspeita, devem fazer também o seu trabalho de casa, e as entidades também tentarem proativamente confirmar que aqueles procedimentos sejam feitos em locais próprios e locais adequados. Claro. Eduardo, voltando um pouquinho atrás, na parte parte mais clínica, médica, clínica, falávamos um bocadinho sobre aquilo que o Eduardo mais fazia nesta fase, a parte de contorno corporal. Eu queria lhe perguntar se há alguma linha que separa o que é a cirurgia orientada para a saúde e a outra parte para algo puramente estético, e que serve somente para uma questão de autoestima, se bem que o bem-estar e a autoestima também se pode considerar como saúde mental. Se há alguma linha que separa ambas, porque no fundo o Eduardo acaba por ter o melhor dos dois mundos. Consegue estar num hospital e tratar de pessoas com grandes necessidades e, por outro lado, tratar pessoas que procuram mudar o seu corpo para algo melhor. Há aqui alguma linha que separe ambas ou todas elas são puramente saúde, seja ela umas com maior necessidade e outras com menos necessidade? Isto porquê? Porque também se percebe que cada vez mais cedo mulheres e homens procuram este tipo de tratamentos, quer sejam de estética ou de cirurgia plástica. É uma boa pergunta e provavelmente tem várias respostas. Mas começando aqui por estruturar aqui um bocadinho, ou seja, aquilo que são procedimentos que não existe uma verdadeira deformidade, existem outros procedimentos em que existe uma deformidade mais clara. Mas às vezes essa deformidade, e quando eu digo deformidade, atenção, pode ser um excesso de pele na barriga, pode ser uma mama mais caída, pode ser uma ruga ou algo mais evidente até, com algum envelhecimento mais marcado. Mas o impacto que tem para as pessoas pode ser muito variável. E
das áreas que eu mais faço e que mais me dedico, e provavelmente também sou mais conhecido, é a cirurgia de contorno corporal em pessoas que perdem muito peso. Ou seja, as pessoas tiveram uma vida em que eram um bocadinho mais gordinhas e depois, às vezes de forma heroica, mas muitas vezes com algum ajuda da parte da medicina, conseguiram que perdessem algum peso. E às vezes esse peso é muito significativo e deixa grandes deformidades. E essas deformidades podem ser variáveis. Às vezes podem ser um pequeno excesso de pele na barriga. Ok, tudo bem que nós entendemos que existe ali algo que é frequente, e nós, se formos à praia universal, encontramos pessoas que às vezes têm algum excesso de pele e que não ligamos muito, mas para aquelas pessoas às vezes pode ter um impacto muito significativo. E, portanto, nessas pessoas que têm esse tipo de situação, nós considerarmos que existe uma deformidade e que essa deformidade é passível de ser corrigida, é mais fácil nós entendermos que existe ali algo que nós podemos corrigir e que vai melhorar esse bem-estar. Mas isso muitas vezes está associado à percepção que a própria pessoa tem. E nessas pacientes, por exemplo, em concreto, nas pessoas que perdem muito peso, e eu digo essas porque nos permitem tirar aqui uma ideia que às vezes as pessoas não têm muita noção da importância que isto tem para as pessoas. Essas pessoas normalmente perdem muito peso, ficam com uma deformidade. Normalmente é uma deformidade que nós até podemos não ligar, mas tudo bem, tem ali um bocadinho de excesso de pele ou tem uma mama ligeiramente mais caída. Mas o impacto que isso tem para as pessoas, na sua perspectiva humana, na forma como se vê, numa perspectiva conjugal, no tipo de roupas que escolhem, nas atividades que deixam de fazer com os seus filhos e muitas vezes até na produtividade que têm nas suas empresas, é gigantesca. Ou seja, são pequenas deformidades que nós não ligamos e podemos dizer assim, isto é algo estético simplesmente. E na maioria dos casos nós podemos dizer não, isto realmente é algo simplesmente estético. Mas o que acontece é que tem um impacto gigantesco quando nós corrigimos aquilo para as pessoas. E esse impacto deixam de colocar problemas à família quando iam à praia, porque eu não quero ir, porque não me sinto bem, não encontro uma roupa que eu possa vestir. Isso tem um impacto grande. Às vezes tem um impacto grande também para os filhos. E muitas vezes são apenas os filhos que dão o clique a essas pessoas e elas percebem, ok, eu tenho que fazer qualquer coisa porque ando a perder parte da minha vida. Claro. E não há motivos para isso. E no caso dessas pessoas que perdem algum peso, há até uma situação muito gira que eu vejo com muita frequência e que provavelmente a maior parte das pessoas não estão familiarizadas com isso, que as pessoas mudaram. Okay? E muitas vezes mudaram simplesmente porque eram mais novas e ficaram mais velhas, mas neste caso das pessoas que eram mais gordinhas passaram a ser mais magrinhas. E dá-nos aqui uma ideia geral, que as pessoas, apesar de já estarem mais magrinhas e terem alguma deformidade, mentalmente as pessoas ainda se veem como gordinhas. E quando eu digo veem-se como gordinhas, é todas as escolhas que essas pessoas fazem na sua vida, seja na profissão que escolhem, seja quando entram numa loja de roupa e vão escolher uma roupa, não vão escolher a roupa adequada à sua forma de estar. Vão escolher a roupa adequada à ideia mental que as pessoas têm daquilo que eram. E isso tem um impacto gigantesco nas pessoas. Portanto, nós podemos considerar que é apenas algo mais fútil, algo que não tem grande relevância, que é apenas para a autoestima, mas tem um impacto muito transformador na vida destas pessoas. E provavelmente com um valor que é inimaginável. Sim. E que a maior parte das pessoas passam o resto da vida à margem disto. Agora, por outro lado, há algumas questões que às vezes são, por exemplo, há bocado falámos de algumas rugas ou alguns sinais de envelhecimento mais na face ou pequenas situações que a pessoa simplesmente não gosta no nariz, mas nunca vai morrer por causa de ter uma pequena bossa no nariz ou ter um nariz ligeiramente mais caído, mas muitas vezes tem um impacto significativo na vida das pessoas, na forma como se vêem, na forma como fazem escolhas baseada nas pessoas que têm ao lado de si, nas amizades que criam, baseada em preconceitos que têm da sua própria imagem. Isto não são todas, mas eu diria que é grande parte delas que tem um pouco algum prejuízo por qualquer situação que apresentam. É mais universal do que nós próprios imaginamos. Mas lá está, mas algumas pessoas têm apenas uma pequena vontade de corrigir umas rugas porque se gostam de ver melhor e não são, nesse caso, situações que tenham uma grande deformidade ou um problema para a pessoa, mas que lhes melhoram a autoestima. Mas eu penso que estas são uma parte apenas. Há um mundo muito maior que muitas vezes altera ou distorce as escolhas destas pessoas e que hoje são situações, na maioria das vezes, corrigíveis.
Claro. Portanto, a parte da saúde mental também tem um impacto muito forte neste tipo de pacientes, neste caso em particular de pessoas que eram mais gordas e passaram a ser mais magras, e portanto há todo um processo depois também de reconstrução física e mental para que se tornem muito mais saudáveis na sua plenitude. E portanto, para terminar, aqui também o nosso episódio, já estamos aqui para estar os nossos 70 minutos. Passa rápido, é verdade. Eu fiquei agora com a ideia de ficarmos aqui mais um par de horas. Mas só mesmo para terminar, Eduardo, e para complementar também a pergunta que lhe fez, em alguma circunstância já se negou, talvez negou é uma palavra muito forte, mas uma vez sugeriu não fazer um determinado tratamento por perceber que ou não faz sentido, porque efetivamente não existe ali nenhuma patologia, entre aspas, ou por ser demasiado nova ou por ser demasiado velho. Em alguma circunstância isso aconteceu, e pergunto isto porque nós temos que ser claros. A medicina estética, a cirurgia plástica é um negócio, portanto o Eduardo tem um negócio, e há sempre esta nuance entre aquilo que é a saúde da empresa e a saúde do paciente, não é? Várias vezes. Sim. Várias vezes. E há uma... Tudo bem que é um negócio, mas esse negócio nunca pode ultrapassar aquilo que são há sempre uma conduta, não é? As necessidades reais e clínicas de um paciente. E lá está. Essa é um bocadinho a diferença que temos que obrigatoriamente que ter. É uma obrigação mesmo. Mas há dois, eu diria que provavelmente há dois principais motivos para, às vezes, recusar tratamento a uma pessoa. Uma delas é em defesa da própria pessoa, quando tenha algumas comorbilidades ou quando tenha alguns problemas de saúde que façam com que aquele procedimento não seja muito adequado ou corra um risco maior do que o desejável. Okay? E às vezes colocamos na balança. Eu, normalmente até lhes digo essa ideia: olha, colocando na balança o risco que corre com um determinado procedimento, uma pessoa que é diabética ou que tem um grave problema de saúde cardíaco e que tem... às vezes não é pela idade, que eu tenho pessoas com 90 e poucos anos a fazer cirurgia estética. Sério? Não há um problema pela idade apenas. Sim. Mas se tiver algumas condições físicas ou clínicas que não as tornem boas candidatas, isto deve ser dito de forma frontal. Okay? Eu quando falava de idade até falava no oposto, que mais novos. A partir dos 17, 18 anos já estão muito alerta. Mas existem os dois extremos. Nos casos de pessoas mais novas, muitas vezes não estarem ainda na fase de conseguirem compreender, principalmente na adolescência. Eu tenho muita gente também que às vezes está ali numa fase da adolescência ou depois da adolescência e que muitas vezes exageram o problema que têm, ok? Ou seja, exageram um problema que às vezes só eles próprios veem e que não é assim tão relevante. Mais mental, um problema mental. No sentido de perceberem que não estão bem, mas que se calhar fisicamente... Muitas vezes é um problema que pode até ser físico e que nós também conseguimos ver. Okay. Há dois tipos. Há um que às vezes nós nem conseguimos ver. Ou seja, não, tenho aqui este problema, um problema no nariz ou um problema qualquer, e que nós temos até alguma dificuldade de ver, e esses são alguns pacientes ligeiramente mais perigosos. E depois são outros que têm alguma deformidade, mas que exageram mentalmente a deformidade que têm e que colocam todos os problemas na sua vida, na sua integração. Isto acontece com os jovens, adolescentes e jovens adultos. Colocam todos os problemas na integração social que têm, na integração com várias áreas, como sendo originado naquele pequeno problema. Não é? Mas pronto, há bocado falámos de condições clínicas, aqui já são condições ligeiramente diferentes relativa às expectativas e aos problemas mentais que têm relativamente a uma pequena questão. E o outro problema grande está nesta questão de expectativas, ou seja, pessoas que têm uma expectativa que é inatingível sobre um determinado resultado, essas pessoas normalmente não são boas candidatas para uma cirurgia plástica, okay? Nem para procedimentos nenhuns. Porquê? Porque não vão ver realizados aquilo que são as suas expectativas, e essas pessoas devem ser informadas, okay? E quando conseguem compreender a informação que lhes está a ser transmitida, ok, isto é o seu problema, isto é aquilo que nós podemos fazer, e quando isso não corresponde àquilo que a pessoa idealiza na sua mente de corrigir, ou pelo menos a forma como quer que a gente lhe dê o peito, e aquilo for praticamente impossível de obter, essas são pessoas que normalmente não devem ter, não lhes deve ser oferecido uma opção de um tratamento cirúrgico ou pelo menos um tratamento de cirurgia plástica. Portanto, são estes os dois extremos: pessoas que não têm condições clínicas para, ou que não são bons candidatos, e pessoas que têm expectativas irrealistas, que normalmente vão se colocar num loop de problemas se tiverem depois uma intervenção. E às vezes há pessoas que fazem
infelizmente depois podem até convencer alguém e essa pessoa depois convencida acaba por acreditar. E depois acaba por ser pior do que qualquer... uma bola de neve. Uma bola de neve. Aliás, há um programa muito conhecido nos Estados Unidos que fala um bocadinho sobre isso. São dois médicos cirurgiões plásticos que estão a resolver problemas de excessos e de coisas que não deviam ter sido feitas. É verdade. Muito bem, Eduardo, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o meu convite. Foi um gosto imenso tê-lo aqui no nosso podcast. Fiquei aqui com a ideia que tínhamos aqui mais um par de horas para falar, mas se calhar noutra ocasião podemos voltar teria muito gosto em voltar a recebê-lo. Obrigado também a quem esteve connosco até ao fim. Dizer-vos que podem consultar e partilhar este episódio a partir do Spotify e do YouTube. Partilhem, comentem, deixem também as vossas mensagens. Se ficaram com alguma questão, alguma dúvida, partilhem também connosco. Teremos todo o gosto em poder vos ajudar. Vemo-nos em breve. Obrigado.